De volta com o nosso programa e hoje, naturalmente, estamos recebendo aqui na bancada do Opinião, né, o diretor-geral do TRE de Mato Grosso. No primeiro turno das eleições de 2018 foram muitas as reclamações e mensagens que circularam nas redes sociais sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. E para tirar essas dúvidas, para a gente esclarecer um pouco sobre a questão das fake news, né, digamos assim, é uma ocorrência dessas eleições que estamos analisando aí, ou seja, e existe aí uma análise, né, até de cientistas nesse ponto, desde as eleições americanas lá com o Trump, agora com as eleições brasileiras, dessa possível influência ou não, que tipo de influência das fake news, das notícias falsas produzidas, circuladas nas redes sociais, que de uma maneira ou outra acaba influenciando com o processo eleitoral. E a gente recebe aqui o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Obrigado pela sua presença, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com tão seleta audiência. Muito obrigado. Ora, vamos começar inicialmente falando da questão aí do encaminhamento das eleições, né? Vocês tinham anunciado antes, no primeiro turno, de que havia uma preocupação com, né, a garantia da transmissão dos dados, tudo certo, o processo, e que não havia aquele desespero, aquela pressão, porque em eleições anteriores, diretor, tinha até uma certa competição de quem terminava a sua apuração primeiro, né, até como um tempo recorde. Mas vocês colocaram pela presidência do TRE que a preocupação era a garantia, a lisura do sistema, independente dessa corrida pelo tempo. Mas parece que acabou acontecendo tudo de forma concomitante. A apuração foi muito rápida. Primeiramente, assim, como você bem disse, né, nossa preocupação maior é em relação à lisura e à segurança do pleito e não com a velocidade em si. Apesar disso, o Tribunal Eleitoral de Mato Grosso foi o 8º tribunal do Brasil a concluir 100% da apuração dos seus votos. Então fomos bastante céleres, apesar de esse não ser nosso objetivo inicial. Nossa preocupação maior, primeiro, é em relação à qualidade no atendimento do nosso cliente, que é o eleitor, e depois em relação à segurança do processo de votação. Já esperávamos essa enxurrada de fake news, realmente foi um pouquinho maior do que esperávamos em relação aos ataques à justiça eleitoral. Inicialmente a gente imaginou que as demandas maiores fossem de candidato contra candidato, né? Mas o alvo também foi a própria justiça eleitoral. A gente já tinha fake news antes do início do processo eleitoral, mas eles se avolumaram no dia da eleição, inclusive com notícias verdadeiras que foram transformadas em notícias falsas no dia da eleição. Então a gente está se preparando ainda mais para esse segundo turno, para de alguma forma tentar combater esse mal que infelizmente aflige a sociedade brasileira, né? Em outros países, por exemplo, já tivemos gente que foram assassinadas, por exemplo, por conta de fake news, por exemplo, né? Então é uma preocupação que a sociedade tem que ter, não só em relação à eleição, mas em relação à vida. Esses episódios das fake news, diretor, é algo assustador, ou seja, vem preocupando não só no momento de eleição, mas, digamos, no convívio social como um todo, né? Sim, infelizmente as pessoas deixam de confiar nas fontes seguras da informação, que são o jornalismo sério, né, exercido por algumas redes de televisão, por alguns jornais ou rádios, e vão confiar nas redes sociais. Ou seja, o que ele recebe numa mensagem no aplicativo de celular, ele acredita muito mais do que ele está ouvindo de um jornalista que vai consultar as fontes, por exemplo, e tem uma informação segura para prestar. Ou seja, o próprio jornalismo, a credibilidade do jornalismo, a forma de fazer jornalismo está sendo questionada em relação a tudo isso. E o pior ainda que nós percebemos, né, o professor Lulenberg também acompanha isso, que alguns grandes veículos de imprensa, né, professor, que acaba aí a abrir um espaço, inclusive, a exemplo do que acontece com a justiça eleitoral, mas quando o veículo acaba sendo vítima também, né? Dá para citar alguns aqui, a gente tem o Estadão, tem a Folha de São Paulo, que são jornais aí, né, tradicionais do país e que acabam tendo lá a sua marca, a arte, né, do seu logo, digamos, printado ali ou fabricado com uma manchete que ele nunca, né, publicou, né, que ele nunca passou e que aquilo naturalmente usa até uma credibilidade com aquele nome do veículo de imprensa para divulgar uma falsa informação. É muita criatividade, né? Pro mal. Uma das fake news que surgiu agora nessas eleições foi o seguinte: a convite da Justiça Eleitoral já
vendo esse movimento de pessoas questionando a lisura da urna eletrônica, a Justiça Eleitoral convidou a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização independente, que veio com seus próprios recursos, não foi financiada pelo governo brasileiro, por exemplo, e ela compareceu ao Brasil com seus auditores, que auditam eleições não só aqui, mas em todas as Américas, né? América do Norte, América do Sul e América Central. Então, esses auditores independentes estiveram no Brasil desde um ano antes das eleições, nos testes públicos de segurança, e durante todo o processo, que culminou no dia do pleito eleitoral, e vão novamente estar aqui no segudo turno das eleições. E eles atestaram a confiança da urna. Mas para poder questionar, né, a urna, houveram notícias falsas de postagens nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, colocando fotos da Veja, fotos dos 3 maiores revistas brasileiras, dizendo que caiu a casa, ou seja, a relação entre o Partido dos Trabalhadores e o Icasa, que era o dirigente maior da OEA que estava no Brasil. Então, assim, tentando tirar a credibilidade da OEA, que é uma organização externa ao Brasil, ou seja, nós não temos influência nenhuma na OEA. Então, assim, tentando combater aquele relatório que ele iria apresentar ainda, nem tinha apresentado, ou seja, para tentar tirar a credibilidade da urna, tentando descredenciar a pessoa que veio aqui pessoalmente, liderar uma equipe que não era só ele, ou seja, uma equipe muito grande. Diretor, o que acontece, por que esse interesse tão grande, digamos, de manchar uma credibilidade ou tentar abalar uma credibilidade da nossa justiça eleitoral? Como é que o senhor analisa, né, esse ponto? Porque a gente percebe, e já conversamos isso aqui no programa, professor, não é apenas uma ação isolada de eleitor torcedor, mas parece que isso tem um cunho político relacionado à nossa justiça eleitoral. Eu acredito que merece um estudo mais aprofundado, inclusive pelas universidades do Brasil, para tentar entender com mais profundidade o que está acontecendo realmente. Mas eu posso já pincelar alguns fatores que podem estar relacionados a isso. É nessa demanda que chega para vocês, né, no momento eleitoral agora, né? Acho que o primeiro que está bem claro para as pessoas é o seguinte, é para desviar o foco do debate político. O que está em jogo, na verdade, nesse segundo turno, é um embate entre um partido de direita, né, e um partido de esquerda. E a questão ideológica que tem que estar em jogo nessa disputa para ver o que o Brasil quer, se ele quer o lado A ou o lado B. E aí, quando você coloca a justiça eleitoral no meio, ou seja, você desvia o foco do debate político propriamente dito. É uma pauta que não tem nada a ver, ela só organiza as eleições. Só para ela não define os rumos das coisas. Um dos candidatos, segundo as pesquisas, que também falharam bastante nas eleições, né, está bem na frente agora, ele está torcendo para que a eleição fosse amanhã, por exemplo. Se a eleição fosse amanhã, segundo as pesquisas, ele já teria ganho. Então, ele está tentando, de alguma forma, fazer o tempo passar, ou seja, sem entrar no debate propriamente dito. Mas não é só isso. Muitos políticos ganharam eleições no passado à custa de muita fraude em eleição. A urna, ela é um remédio para uma doença chamada corrupção eleitoral. Se não existisse corrupção eleitoral no Brasil quando o voto era em papel, não haveria necessidade de termos a urna eletrônica. Ela surge como mecanismo de combate à fraude, como surgiu em outros países também. Todos os países que tiveram fraudes em eleições, eles usaram a urna como remédio para essa doença. Diretor, eu já ouvi e li e ouvi muito comentário a respeito que a urna não é auditável. Eu, inclusive, assisti, o senhor provavelmente deve ter assistido, um vídeo de alguém que se colocava com PhD, não sei das quantas, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas PhD, e dizia com toda a clareza, a urna eletrônica no Brasil não é auditável. Ele tem razão ou não tem razão? Então vamos lá. Primeiro que esse vídeo é mais uma fake news. Primeira coisa, a pessoa mentiu em relação ao seu currículo, né? Então, muitas das coisas que ela colocou no seu currículo Lattes, na plataforma Lattes, não são verdadeiras. Ou seja, e não sou eu que estou dizendo isso. Desculpa, o currículo dela é fake. Em parte é fake. Então, quem está dizendo isso, na verdade, foi o seguinte, o projeto UOL Comprova, por exemplo, o UOL Confere e o projeto Comprova, que é um pool de empresas, inclusive da Rede TV, que foram analisar a situação, foram entrevistar a pessoa, consultar engenheiros, matemáticos, para poder verificar se o que ele falava tinha algum fundamento, alguma possibilidade de ser verdadeira. Então, a primeira coisa que se observou é que o currículo dele já não era tão bom como ele disse ser no vídeo e como consta na plataforma Lattes de currículos, né?
E segunda coisa que ele disse, ele usa um modelo matemático que, segundo os matemáticos, não é aplicável para explicar uma possível fraude. Ele diz assim, segundo o modelo matemático tal, e aí ele fala do modelo matemático e ele cita estudos internacionais. E aí quando for entrevistar ele está citando um estudo que ele fez, que é um relatório de 11 páginas. Com todo respeito, eu escrevo relatório de 11 páginas no Tribunal Eleitoral toda semana, né? Então isso não é um estudo aprofundado. E você se basear no estudo que você mesmo fez, normalmente o pesquisador que faz uma pesquisa séria, tal, ele se baseia em estudos feitos por outros pesquisadores para poder chegar às suas conclusões, né? Então, ele escreve um relatório de 11 páginas e aí o estudo dele é baseado no próprio relatório dele de 11 páginas. E ele nunca esteve no TSE, ele nunca abriu uma urna eletrônica, ele nunca viu software de urna eletrônica, então ele é uma pessoa formada em Direito, ele não é formado em computação, por exemplo, então ele tem poucas condições de falar sobre isso, apesar de ele dizer que é PhD. Então, quando você diz que é PhD, traz uma credibilidade que na verdade ele não tem, porque ele não é um estudioso da área. Agora, nesse ponto, claro, há essa questão toda, que a urna não é auditável, e esses comentários relacionados principalmente ao embate político. Ok, mas por outro lado, diretor, existe um ponto também que é muito questionado e que até hoje a gente vê nas redes sociais e em alguns sites, que é justamente sobre essa transmissão dos dados. Sim. Ok, a urna, ela não tem uma ligação com o mundo externo, né? Ou seja, ela não tem a tecnologia Bluetooth, ela não tem acesso aí à internet, se tira, né, um disco rígido dela para fazer uma leitura desses dados. E aí a preocupação que gera é justamente sobre isso, né? Se no momento em que insere dados ou que tira o dado, mesmo que manual, que isso pode ser manipulado. É claro que são grandes conjecturas sobre tudo isso. Então, primeiramente, a rede de dados da Justiça Eleitoral, ela está desconectada da internet. A urna está desconectada da internet, então muita gente diz assim, mas se o cara invade a NASA, invade o Pentágono, não vai invadir a Justiça Eleitoral, não vai invadir a urna eletrônica? Quer dizer, coitada da urna perante o Pentágono, a NASA, né, diretor? Então, primeiro que é muito difícil de você invadir uma urna porque ela não está conectada à internet. Então, para invadir uma urna, você tem que quebrar ela, abrir para poder entrar aqui dentro dela. Fisicamente, porque ela está toda lacrada, inclusive. Você tem que romper os lacres para poder abrir uma urna eletrônica. Então, é muito complexo você abrir isso, porque se a Justiça Eleitoral tiver uma urna com os lacres rompidos, ela não vai apurar esses votos. Ou seja, essa urna está sob suspeita e não vai ser utilizada. Depois, quando a urna termina a votação, às 17 horas, e sempre é importante dizer que é 17 horas no horário local. Uhum. Então, quando termina o resultado, ela imprime o boletim de urna em várias cópias para distribuir aos partidos políticos, para distribuir aos fiscais e para fixar na entrada da sessão eleitoral, publicamente. E depois, alguém pode dizer assim, mas na transmissão ao TRE, alguém pode modificar o voto. Meu candidato teve 30 votos e na transmissão ele perdeu os 30 votos, por exemplo. Então, para isso, a Justiça Eleitoral ela tem um aplicativo chamado Boletim na Mão. Então, qualquer eleitor que às 5 horas da tarde esteja na porta da sessão, quando tiver acesso ao boletim de urna, que é público, ele pode tirar foto do boletim de urna, ele tem um QR Code para você precisar digitar todo o boletim de urna, tem um QR Code que lê e traz para o seu aplicativo celular o voto de cada um dos candidatos que tiveram votos naquela urna eletrônica, e aí você depois pode acessar o site do TRE na internet, ou o site do TSE, o que você preferir, e aí você tem acesso ao resultado daquela sessão eleitoral. Basta confrontar aquilo que você viu lá impresso com o que chegou no TRE, para verificar se nesse caminho houve algum tipo de mudança. E somos mais de 500 mil urnas no Brasil e nunca ninguém achou nenhuma divergência entre o que saiu impresso na urna eletrônica e o que chegou ao Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque os mecanismos de controle eles são bastante sofisticados para tudo isso. E aquele professor que disse que a urna não é auditável, primeiro que a urna não é auditável como ele conhece. Eu tenho formação em direito também, a pessoa do direito costuma auditar papel, ou seja, folhear processos e tal. Da forma convencional, como ele imagina que fosse, não. Mas a urna é auditável, sim, por meio eletrônico. Então, uma pessoa formada em ciência da computação ou alguma área afim, ela teria condições de auditar a urna, sim. Mas ela tem que acompanhar todo o processo, porque são inúmeros processos de controle da urna eletrônica. Os candidatos que mais falam mal da urna são justamente aqueles que não conhecem a urna. O partido político, que é o principal elo da corrente do sistema eleitoral brasileiro, é justamente o elo mais fraco da nossa corrente. O partido político é ele que tem mais poderes de fiscalização e é justamente quem não fiscaliza. E depois, por um discurso de conveniência política, muitas vezes fala mal da urna
para defender interesses próprios, ou para justificar a sua derrota, ou para justificar que poderia ter ganho no primeiro turno, por exemplo, para tentar estimular que mais gente vote nessa pessoa. Né? Diretor, eu vou aproveitar uma frase que o senhor acabou de dizer agora, da questão do caminho, mas explicar com uma facilidade para que o nosso telespectador possa entender. Qual é o processo? Terminou a votação, qual é o processo que se dá, ou o procedimento que se tem para chegar esse número de votações de cada urna e de cada sessão para o computador central, onde soma-se tudo? Qual é o procedimento? Professor, se eu me permitir, eu vou voltar um ano antes das eleições. Okay? Então, um ano antes da eleição de 2018, ou seja, no final do ano de 2017, nós tivemos o teste público de segurança. O que foi esse teste público de segurança? Foi convidado os peritos da Polícia Federal, a OAB, o Ministério Público, os partidos políticos, mas também as universidades ou qualquer grupo de pessoas que tivesse credibilidade mínima para poder ir testar a urna eletrônica. Então, digamos que a UFMT formasse um grupo de estudantes, de professores da área de computação, da área de engenharia, por exemplo, e quisesse participar do teste público de segurança. O TSE, ele pagou diárias e pagou as passagens para que todo o grupo se deslocasse até Brasília e durante uma semana tivesse um acesso à urna que uma pessoa comum não teria. Por exemplo, a urna era aberta, estava aberta a urna, você podia fazer uma série de testes, tanto na questão do software da urna, que tinha acesso livre para você ver o código-fonte do software da urna, quanto até questões mais complexas. Vou dar só um exemplo. Houve um estudo, por exemplo, de uma universidade de São Paulo, que fez uma análise do aspecto da luz emitida pela urna, para tentar, a partir da emissão de luz, identificar o voto do eleitor. Por conta desse estudo, nós fizemos aprimoramentos na urna eletrônica para poder baixar a intensidade da luz, para que alguém não pudesse captar o espectro da luz que a urna emite. Então, assim, o teste público de segurança é justamente para que, caso seja encontrado alguma inconsistência, nós tenhamos tempo, porque foi um ano antes, né? Nós tenhamos tempo de corrigir essa eventual falha detectada. E vale ressaltar que a urna tem uma série de camadas de segurança. Você até pode conseguir, eventualmente, passar pela primeira camada, mas nunca ninguém conseguiu alterar um voto na urna ou conseguiu descobrir em quem uma pessoa votou na urna. Uma certa vez, um professor da Unicamp, ele conseguiu, depois de uma semana de testes, uma semana com a urna aberta, ele testando, ele conseguiu supostamente descobrir a ordem de votação, né? Então, a metodologia de embaralhamento do voto, quando o voto é gravado, ele é gravado embaralhado, foi modificada por conta desse estudo dele. Depois, 150 dias antes das eleições, o software da urna ele é aberto a todos os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público, as universidades, para que eles possam verificar se não tem um código malicioso do tipo assim, se voto igual a 91, grave 92, por exemplo. Né? Então, isso é facilmente detectável por qualquer pessoa que esteja iniciando, um estagiário na área de computação, que esteja começando, ele consegue analisar um código como esse. Como 150 dias antes, quando falta um mês para a eleição, aí o software é lacrado. Ou seja, você tem então, você tem 4 meses para analisar o código da urna e verificar que não tem nada errado. Como não tem, o software é lacrado e ele é assinado digitalmente pelos partidos políticos, OAB, Ministério Público. E aí, quando recebemos aqui no TRE Mato Grosso uma cópia desse software da urna, ele é verificado se o que chegou para a gente é o mesmo que foi assinado pelos partidos políticos lá em Brasília. Também é feita uma outra auditagem aqui. E aí, a principal das auditagens, na minha opinião, é a chamada auditoria da votação eletrônica. No sábado, antes da eleição, nós sorteamos urnas da capital e do interior para poder trazer até Cuiabá, no sábado à tarde. São urnas que já estão nos colégios para usar para votação no interior, por exemplo. São trazidas para cá. E no domingo, alunos votam em cédulas de papel. Depois a gente pega essas cédulas e digita na urna, o mesmo que está na cédula, digita na urna. Tudo isso é filmado, gravado e transmitido pelo YouTube em tempo real. Depois a gente conta as cédulas e verifica o resultado da urna, ver se vai bater. Sempre bateu em Mato Grosso, sempre bateu em todo o Brasil, não só nessa eleição, mas todas as eleições que nós já fizemos. Depois, feitas essas auditorias, tem muitas outras mais, mas eu vou só ficar por essas aqui. A urna, ao final da votação, às 17 horas, ela emite o boletim de urna e ela grava os resultados numa espécie de pendrive, que a gente chama de memória de resultados. Depois, esse pendrive é levado até um computador da Justiça Eleitoral, que pode estar dentro da escola ou pode estar no cartório eleitoral. Ele lê esse resultado e transmite ao tribunal. Se for uma eleição geral, para governador, por exemplo, quem tem competência para totalizar é o TRE Mato Grosso. Se for o presidente da República, nós simplesmente vamos repassar essa informação ao TSE. Cabe ao TSE totalizar a eleição de
presidente da República, que é o que vai acontecer agora no segundo turno das eleições. Diretor, desculpe a minha impertinência, mas a questão é só do pendrive. Okay. Eu já ouvi desconfianças e desconfianças sérias, que é exatamente esse é o ponto que levam as pessoas a desconfiarem. Ao pegar o pendrive e levar ao computador a central de soma de todos os votos, não há nenhuma possibilidade para alguém, não estou dizendo que fraudaram, não há essa possibilidade de fraudar esse pendrive, de trocar por outro, de abrir ele no equipamento, manipular os dados, acrescentar coisas. Há essa possibilidade ou não há? Primeiramente, aquele teste por segurança que eu falei, participaram da Unicamp, participaram professores da USP, da UNB, de diversos outros grupos, da Polícia Federal, os peritos técnicos da Polícia Federal participaram desse teste por segurança, e eles não conseguiram alterar o resultado não só na urna, mas também no pendrive, né? Se eles não conseguiram, eu acho muito difícil uma pessoa comum conseguir, mas digamos que consiga, digamos que ela consiga manipular esse resultado depois que ele sai da urna eletrônica. A urna, antes de gravar o resultado, ela imprime o boletim de urna. Se você eventualmente mudasse o resultado, ou aqui naquele pendrive, ou na transmissão ao TRE, ou digamos que lá dentro do TRE, dentro do sistema, nós já alterássemos o resultado, por exemplo, isso seria facilmente comprovado mediante o boletim de urna. Basta você pegar o boletim de urna e mostrar, olha, o boletim que foi impresso pela urna é diferente do resultado que chegou do TRE. Então, isso qualquer pessoa, por mais leiga que seja na sociedade de computação, qualquer pessoa simples como eu e vocês, poderiam analisar e falar, olha, tem uma divergência aqui. O meu candidato teve 50 votos no boletim de urna e chegou lá no TRE só 10 votos. Alguém tirou 40 votos dele no caminho. Isso seria muito simples a comprovação. E isso nunca aconteceu nas 500 mil urnas que nós temos no Brasil inteiro. Então, na ida do pendrive até a central, não há a menor possibilidade. Não há. E se houvesse, a gente detectaria facilmente, como eu disse. E quem fica responsável por esse pendrive no momento em que a sessão eleitoral ela encerra a votação? É importante dizer o seguinte, quem faz a eleição não somos nós da Justiça Eleitoral. Quem faz a eleição é a própria população. Servidores do tribunal, eles são menos de 300 em todo o estado do Mato Grosso. Juízes do tribunal são 57 nas 57 zonas eleitorais e no tribunal são apenas 7 juízes e mais os 7 substitutos. Nós somos poucos. Se você somar todo mundo, não dá 500 pessoas, por exemplo, né? Quem faz eleição, trabalha no dia de eleição, 49 mil pessoas. Quem são essas 49 mil pessoas? São cidadãos da comunidade. Você pode ser mesário, você pode ser coordenador local de votação. São voluntários. Os técnicos de urna, os técnicos de transmissão, todos são voluntários. Então, quem pega a mão na massa, quem faz tudo acontecer, não sou eu e nem meus colegas da Justiça Eleitoral. Quem faz acontecer é a própria população. Então, por isso que nós criamos um mecanismo de controle, para que a população não tenha acesso a esse tipo de dado. Quando sai o pendrive, mas também a ata da eleição e todo o material, ele é encaminhado pelo presidente da mesa a um coordenador de um local de votação e depois ele reúne todas as sessões eleitorais daquele local de votação e leva até o juiz eleitoral. Então, são essas pessoas que controlam esses materiais. Bom, só para a gente encaminhar, diretor, nós tivemos aí, inclusive, eleitores que acabaram até detidos, presos, porque, além de questionar a urna, também até burlaram a permissão, né, no local de votação, fazendo filmagens com aparelho celular, o que é naturalmente proibido. Eu queria que o senhor mostrasse para nós rapidamente aqueles erros ou aquelas situações principais onde os eleitores acabaram questionando, causando aí até uma confusão muito grande e que, na realidade, segundo a análise já divulgada por vocês, foi justamente por falha humana, ou seja, erro de procedimento do próprio eleitor. Sim, primeiro deixar claro que ninguém pode ser preso por falar mal da urna. Sim. Tá? É um direito num país democrático como o Brasil a pessoa questionar a urna eletrônica, mas existem os meios de fazê-lo. O que a pessoa não pode fazer é tumultuar a eleição. Então teve gente que não deixou de votar e não deixou mais ninguém votar. Parou a sessão por meia hora e ninguém podia votar por meia hora. Então ele foi detido por ter causado tumulto à eleição. Ninguém pode causar tumulto à eleição. E não porque questionou a urna. É um direito das pessoas, claro, sem falar mentiras, né? Sem falar fake news. Então o primeiro problema que nós tivemos na eleição foi que o primeiro voto que aparecia na eleição do primeiro turno era para deputado federal. E muita gente chegou na eleição querendo votar para presidente da República, que é o que mais gera paixões, né?
Nesse exemplo aqui, é uma urna eletrônica verdadeira, mas com software de treinamento. Eu não tenho permissão para trazer aqui um software oficial da eleição, né? Aqui está apenas um software de treinamento. Então, nesse software de treinamento, o candidato aqui é 91, 92, 93, são partidos que não existem na eleição. Então, o primeiro voto era para deputado federal. A pessoa chegava lá e queria votar para presidente da República. Então, nesse exemplo aqui, o candidato a presidente da República é o candidato 93, por exemplo, né? Só que, como o primeiro voto de deputado federal, você está votando, na verdade, voto de legenda. A prova disso foi que os partidos daqueles candidatos que tiveram mais votos para presidente da República foram justamente os partidos que tiveram mais votos de legenda. Então, muita gente reclamava o seguinte: a urna está roubando, porque ela não apareceu a foto do meu candidato. Mas por que não apareceu? Porque você não está votando para presidente da República, você está votando para deputado federal e o seu voto é um voto de legenda. Isso foi comprovado através dos números, depois do excessivo número de votos de legenda para os candidatos, para os partidos que tinham candidatos a presidente da República. Depois, eu vou votar em branco para deputado estadual. E o segundo problema que nós tivemos também foi em relação ao cargo de senador. Então vamos pegar um exemplo aqui, eu vou votar no candidato 911, que é na urna de teste, na primeira vaga para o Senado da República. Eu aperto confirma, votei, depois eu vou tentar votar 2 vezes para o mesmo candidato e aparece voto nulo. E muita gente questionou o mesário, mas o número do candidato é correto e aparece voto nulo, a urna está fraudando, descobri a fraude. Não, é que você já tinha votado para o 911, você não pode ter 2 votos para o mesmo senador. E por isso o voto era nulo. Você já tinha votado na primeira vaga, não pode votar novamente para isso. Então você teria que dar corrige e votar num segundo candidato a senador que não é igual ao primeiro que você votou. Uma outra coisa que muita gente questionou também é que no voto de governador, muita gente tentou votar para presidente da República. E aí dizia, descobri a fraude, porque eu estou digitando o número do meu candidato aqui na urna e não aparece a foto dele, aparece voto nulo. É porque não existia naquele partido um candidato a governador, senão teria aparecido a foto do candidato a governador. Então, aparecia voto nulo porque não existia do mesmo partido ao governador e presidente da República. Então, muita gente questionou a urna nesse ponto. Para que você possa votar para governador, você tem que digitar o número de um governador válido. É proibido filmar a urna, mas muita gente filmou e dá para ver bem no vídeo que estava no voto de governador e a pessoa tentando digitar o número do candidato a presidente da República. Nesse exemplo aqui, vamos votar para governador e vamos chegar no voto de presidente da República. E aí, aqui é o mais importante, que nós fizemos até um estudo com uma professora do Hospital Sara Kubitschek, que ela é uma neurocientista, especialista em entender o cérebro humano. Quando você aperta a tecla confirma, você sempre ouvia um barulho. Mas no voto de presidente, nós vamos votar aqui, eu sou filho de professores, eu também sou professor nos finais de semana, nos cursos de pós-graduação, então eu não poderia deixar de votar no candidato a professor aqui. Então, para a presidente da República, eu vou votar no candidato a professor nessa eleição simulada, né? Quando eu apertar a tecla confirma, você não vai ouvir o áudio da tecla, porque o áudio não é da tecla confirma. Quando você aperta governador, você escuta o barulho, mas quando você aperta presidente, você não escuta o barulho. Você vai escutar o barulho só no final, depois que gravar o resultado, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, todos os votos, quando você apertava confirma, ouvia um barulho. Aperta confirma, um barulho. No presidente da República, você apertava confirma, não tinha barulho nenhum, aí ele gravava para depois fazer um barulho grande no final, para dizer que encerrou a votação. Sim. Então, a falta desse barulho induziu muita gente a acreditar que não tinha apertado a tecla confirma. Além disso, muita gente, eu não estou dizendo que são todos os casos, mas que muita gente está muito acostumada com os tablets, com os celulares que são touchscreen. E aí entendi o seguinte, mas a tecla confirma não apareceu, porque estava imaginando que ia aparecer na tela e que a tela fosse touchscreen, por exemplo, e não era assim. E a tecla, ela é manual. A tecla é uma tecla física que está aqui o tempo todo, né? Nós não estamos dizendo que os eleitores não estão corretos. Naqueles casos que tiver algum indício de fraude, nós vamos apurar, nós vamos auditar, mas infelizmente as pessoas preferem, em vez de procurar os meios legais de fazê-lo, ou seja, procurar o Ministério Público, procurar o OAB, procurar a polícia, por exemplo, elas preferem gravar vídeos em redes sociais para ganhar seus 5 minutos de fama, por exemplo, e achar que ele descobriu a fraude na urna eletrônica, por exemplo. E que não teria, né, uma responsabilidade direta, que questionar na urna seria algo até meio que banal. Sim. Infelizmente a gente então, viu assim, isso. A gente vive uma febre de rede social que a pessoa prefere
reclamar na rede social do que reclamar, por exemplo, no TRE. Então a pessoa foi mal atendida, por exemplo, ao invés dela ir no órgão de origem, na ouvidoria do TRE para reclamar, para ver se melhora, ela vai na rede social e reclama. Ora, o TRE não fica olhando na rede social sua para saber se o que aconteceu ou não. Não vai melhorar nada para o segundo turno, porque você reclamou no lugar errado. Se teve uma inconsistência na eleição, você foi mal atendido no primeiro turno, se você não avisar o TRE, você vai ser mal atendido de novo no segundo turno. Ou seja, não adianta reclamar na rede social e achar que nós vamos estar monitorando a rede social de 2,3 milhões de eleitores. Cada pessoa tem 4, 5 redes sociais. Você imagina monitorar 5 redes sociais de 2,3 milhões de eleitores? Impossível. Pra você ter uma ideia, nem eu tenho rede social. Eu saí de todas as redes sociais possíveis porque eu não consigo gerenciar nem os meus amigos. Quem dirá eu ficar lendo a rede social das outras pessoas. Diretor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente ficaria mais um bom tempo aqui falando de eleições, fake news e urna eletrônica, mas nesse segundo turno, para evitar esses problemas e para a gente ter aí uma garantia ainda maior, né, e sanar dúvidas do eleitor, qual que é o posicionamento que o eleitor deve ter perante a urna eletrônica, agora que é mais fácil, né, é apenas um número, né, que ele vai digitar? Primeiramente, não vá com uma pré-concepção de que você vai chegar na urna e vai encontrar uma fraude, porque você não vai encontrar uma fraude. Então vá tranquilo votar. Quando você chegar na urna eletrônica, vai ter apenas um voto para presidente da República e você vai ter que apertar um conjunto de teclas, ou se você quiser votar no candidato Fernando Haddad, você aperta 13 e espera a foto aparecer, confirme se aquele é seu candidato mesmo. Se você não souber ler pela foto, você consegue identificar o seu candidato e depois aperta a tecla confirma. Ou se você de outro modo quiser votar no candidato Jair Bolsonaro, você aperta 17, espera aparecer a foto, depois de confirmar visualmente, você aperta a tecla confirma. E aí você vai encerrar e simples assim. Qualquer outro número que você digitar que não seja 13 ou 17, o seu voto é nulo. Uma das fake news que surgiu, por exemplo, nas redes sociais, dizendo o seguinte: é impossível anular o voto na urna eletrônica, só existe voto nulo no voto em papel que você rasura, não dá para rasurar a urna eletrônica. Ora, basta votar num candidato que não existe, que seu voto é nulo, entendeu? Então muita gente questionou o eleitoral dizendo o seguinte: no Brasil para presidente teve 7,2 milhões de votos nulos, isso é uma fraude da justiça eleitoral. 7,2 milhões de eleitores quiseram anular o seu voto e digitaram um número de candidato que não existia. Então não fomos nós que anulamos os votos das pessoas, foram as pessoas que escolheram anular seu próprio voto. Não tem o que fazer sobre isso. Eu não posso botar uma faca no pescoço do eleitor e obrigar ele a votar em um candidato. Ele que escolhe se ele quer votar nulo, branco, ou se ele quer deixar até de votar. A abstenção em Mato Grosso, por exemplo, foi de 24%, ou seja, arredondando, 1 em cada 4 eleitores deixaram de comparecer na urna. Foi uma preferência de cada um, ou seja, eu não posso obrigar o eleitor ir na casa dele, amarrar ele e levar para a urna para votar. É uma decisão de cada um. Cada um sabe as consequências de não votar e transferir para o outro a decisão sobre o seu futuro. É importante que todos saibam que o próximo presidente da República, assim como o próximo governador, eles vão governar não só para os que votaram nele, para todos os cidadãos, inclusive aqueles que nem votam, as crianças, por exemplo. Até os que votaram em branco, né? Os que votaram em branco, os que não compareceram para votar, sim, todos vão estar governados pelos eleitos, quem quer que sejam eles. Bom, mas é importante que você deixe a sua opinião na urna eletrônica, de preferência escolhendo um dos 2 números nessa discussão aí, nessa decisão para o segundo turno agora, para a presidente da República, que é a eleição que nós temos aqui em Mato Grosso. Nilson Bezerra, muito obrigado pela sua entrevista, por esse bate-papo aqui, muito esclarecedor, né, professor? Com certeza. Aquela dúvida que eu levantei aqui, que não é minha, mas de muita gente, que a gente continua ouvindo ainda, né? Ainda continua, muitas coisas pelas ruas. Foi muito esclarecedora. Se vocês me permitirem, o tribunal é um dos órgãos mais transparentes que existem em Mato Grosso, e a prova dessa transparência é que alguns eleitores que questionaram a gente no dia da eleição por meio de vídeos, nós convidamos eles, conseguimos identificar quem eram as pessoas, convidamos eles ao TRE. No dia de ontem, eles estiveram lá para ter uma mini aula sobre tudo isso e estavam bem mais confiantes de que não houve fraude na eleição, ou seja, e para que a gente possa esclarecer ao eleitor comum, na próxima quinta-feira, ou seja, na véspera do pleito eleitoral, na antevéspera do pleito eleitoral, às 18 horas, na sede do TRE, nós vamos
fazer uma audiência pública sobre a segurança do voto eletrônico. Nós vamos permitir qualquer eleitor, não precisa ser de partido político não, qualquer eleitor que tenha dúvidas sobre o seu voto, sobre como funciona a urna eletrônica, compareça ao TRE às 18 horas da quinta-feira para poder esclarecer suas dúvidas. Vão ter umas mini palestras e no final vão abrir para perguntas. A pessoa pode fazer qualquer pergunta de qualquer tipo. Ninguém vai ser preso por isso. Volto a repetir, ninguém foi preso por questionar a urna eletrônica. Foi preso por ter tumultuado a votação. Isso é que não pode ter usado o celular na sessão eleitoral, que é proibido, né? Ou seja, não tem porquê. Mas a gente agradece muito a tua presença aqui e essa entrevista esclarecedora. E bom segundo turno para o senhor, né? Bom trabalho. Para todos nós eleitores, né? Eu também sou eleitor e torço para que o Brasil seja conduzido por pessoas que tenham condições de fazer o Brasil no futuro melhor do que ele é hoje. Muito obrigado ao Nilson Bezerra, diretor-geral do TRE de Mato Grosso.